Plim, plim. Plim, plim. Pega o código. Despertar com o mago. Mago do oratório. Hoje trouxe um assunto muito importante. Você vai gostar. As pessoas têm me perguntado: Giovanni, eu quero aprender oratória. E como que eu faço? Você tem um curso? Não, eu não tenho um curso. Não tenho um curso, Giovanni. Não, curso não. O que você tem? Eu tenho um treinamento. Eu treino mago da oratória. Eu treino você para ser um mago. Qual a diferença, Giovanni, de curso para um treinamento? A diferença de curso para um treinamento é a seguinte. Você assistiu o filme Karate Kid? Você assistiu o filme Karate Kid? Lá no filme Karate Kid, o Daniel San, ele tem um problema. Ele mudou geograficamente de endereço e ele chegou num lugar onde ele não conhecia as pessoas e ele se envolveu com a namorada de um lutador de karatê, uma ex-namorada de um lutador de karatê. E esse lutador de karatê não gostou muito disso e começou a dar surra em Daniel San. Daniel começou a apanhar. Quando o Daniel começou a apanhar, ele descobriu que o cara que batia nele era um lutador de karatê. Então, obviamente, Daniel San pensou assim: poxa, eu preciso aprender karatê. Eu preciso aprender karatê. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dayana. Aí, o Daniel San tendo um problema, ele precisava aprender alguma coisa para resolver esse problema. Então, o problema de Daniel San era karatê. Se eu aprender karatê, eu consigo resolver meu problema. O cara que está me batendo vai apanhar e eu vou me defender e eu vou começar a mudar o meu jogo. Então, Daniel San tinha um problema. Então, quando as pessoas procuram um curso, é isso, o curso vai tentar resolver o problema dela. E aí, a lição do Karate Kid é muito boa para nós aqui no projeto Mago do Oratório. Aprender oratória é a solução. Aprender oratória é a solução. Então, se eu preciso resolver um problema, eu vou lá e vou querer. Então, você compra uma revista sobre oratória. Aí você aprende a voz. Aí você aprende que tem que controlar o corpo. E aí você aprende sobre as palavras. Daí você pega uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, ali, vai tentando montar o quebra-cabeça e daqui um pouquinho você quer aprender oratória. E daí você viu que não dá para resolver o problema da oratória com uma revista. E aí volta de novo no filme Karate Kid. O Daniel San, ele se inscreveu na academia do cara que batia nele. Não deu certo. Por que não deu certo? E por que muitas vezes não dá certo para muitas pessoas que fazem inúmeros cursos? Porque antes de querer fazer um curso, você tem que aprender a pensar. Você tem que aprender a pensar como um orador. Daniel San, quando ele quis aprender karatê, ele estava querendo resolver o problema por uma necessidade. Então ele estava focando no resultado. Plim, plim. Então, se você quer aprender oratória, porque você tem um problema, e se você quer aprender oratória por uma necessidade, você vai fazer inúmeros cursos e não vai resolver. Vai até ajudar, vai amenizar, mas não vai resolver. Por quê, Giovanni? Porque você tem que aprender primeiro a pensar como um orador. Assim que Aristóteles ensinava nas suas escolas de oratória, os grandes oradores da antiguidade, Atenas, Grécia, Roma, com Cícero, os grandes oradores, a primeira coisa que eles aprenderam foi aprender a pensar como um orador, aprender a pensar oratória. E como que funciona isso? O senhor Miyagi, que era o mestre e o professor do Daniel San, ele começou a dar alguns exercícios para Daniel San. E Daniel San queria aprender karatê.
E aí o seu Miyagi mandou o Daniel San pintar parede. E ele disse, não, mas eu quero aprender karatê, eu não quero aprender a pintar parede. Pintar parede, pintar parede. Vai lá pintar parede. E ele pintava a parede, ele ficava bravo. Por que eu tô pintando parede? Aí quando ele terminava de pintar a parede, o muro, a cerca, ele pintando a cerca lá, aí o seu Miyagi disse assim, agora encerar carro, vai encerar. Como assim? Encerar carro? Eu quero aprender karatê. Vai encerar carro, encera carro, encera. Aí, daqui um pouquinho, mesmo ele brabo, ele começou a ter novos movimentos, começou a pensar naquilo que ele estava fazendo. E é a mesma coisa que eu quero trazer para você aqui hoje sobre oratória. Aprender a pensar aqui agora como um orador, como um mago. Então, um mago da oratória, ele não vai se tornar um mago da oratória porque ele aprendeu uma técnica. Porque tem três ferramentas que o mago da oratória vai aprender. Você vai aprender inúmeras coisas, mas tem três ferramentas que são essenciais para você aprender. A voz é uma ferramenta. Então, se a voz é uma ferramenta, eu preciso aprender a usar essa ferramenta. Assim como você aprende a usar uma furadeira, um alicate, um martelo. Então, quando você aprende a usar a ferramenta da voz, você passa a ter uma certa habilidade. Quando você aprende a usar as palavras, e aí você tem o repertório, seu repertório de palavras aumenta porque você descobriu a necessidade da leitura, e quanto mais você lê, maior é esse repertório, você aprendeu também essa nova ferramenta. Daqui um pouquinho você aprende a usar o corpo. Aí você descobre que tem linhas de poder, tem espaços de poder. Daí você aprende o espaço de poder, daqui um pouquinho você aprende o movimento do corpo. Aí você descobre que o rosto tem mais de 20.000 nervos e que a surpresa faz você arregalar os olhos, e se o orador está atento, ele consegue perceber através de uma história, de uma mensagem que ele conseguiu impactar o ouvinte. Você começa a aprender uma série de ferramentas, mas só isso não é suficiente. A primeira coisa que você precisa aprender, voltando a dizer, é aprender a pensar como um orador. Então, a coisa mais importante que tem quando a pessoa me pergunta, Giovanni, o que eu preciso aprender e por onde que eu devo começar? A primeira coisa que você precisa é querer. É igual aprender a nadar. Se você quer aprender a nadar, a primeira coisa que eu preciso levar você é numa piscina, num rio, no mar. Você vai ter que entrar na água. Não tem como aprender a nadar só na teoria. Eu posso até ensinar você o movimento dos braços, deito você numa cadeira e digo para você que o braço tem que fazer assim, assim. Agora, quando você cair na água, você afunda. Então, a primeira coisa, você tem que se ambientar com a água. Antes de eu ensinar você a bater braço, movimento de rosto, movimento de respiração, você tem que se ambientar com a água, que é o seu novo ambiente daqui para frente. Além da experiência do Dr. Miyagi no Karatê, do filme Karate Kid para Daniel San, se eu tivesse que ensinar marcenaria, provavelmente se eu falar com um artesão, um marceneiro experiente, a primeira coisa que ele vai começar a me mostrar é as ferramentas, e ele vai me ensinar os tipos de madeira. Então ele vai dizer que tipo de madeira que ele usa para determinado tipo de móvel que ele vai fazer. Então, o madeireiro, o carpinteiro, o artesão, ele precisa conhecer os tipos de madeira. E assim é também no projeto Mago do Oratório. A primeira coisa que você precisa aprender é que você não vai aprender oratória só aprender mesmo a se tornar um mago da oratória. Se você quer ser um mago da oratória, não adianta só querer resolver uma necessidade focado no resultado. Aprender oratória porque é a solução de um problema que você tem. É mais do que isso.
Ah, Giovanni, mas isso daí é muito complicado. Não é. Porque a partir do momento que você entende isso, você vai ver que o Daniel San, lá no filme do Karate Kid, quando ele compreendeu, ele começou a entender que cada movimento, cada ação que ele fazia, cada ferramenta que ele aprendia mudava no contexto. Aprender a maturidade, a focar naquilo que realmente é necessário e importante, que é a mente do orador. Aristóteles começava com, e ele chamava de ethos, que era a autoridade. A partir do momento que o orador tinha essa autoridade, que ele entendia quem ele era, mudava tudo. E eu quero falar hoje para você sobre as 7 camadas da identidade de um mago. Uau, plim plim, ó. As 7 camadas da identidade de um mago. Quando você aprende e você entende isso, você entrou na água. A partir de agora, você começa a compreender, daí cada movimento, daí quando eu ensinar para você a voz, você vai entender. Quando eu ensinar para você a palavra, você vai entender. Quando eu ensinar para você o movimento do corpo, você vai entender. Mas é a partir da base, da estrutura que são as 7 camadas da identidade do mago, que é isso que eu trouxe para você hoje, no Desperta, nesse despertar com o mago. E se você pegar isso, muda tudo. Cada ferramenta que você aprender comigo, cada conhecimento que você aprender, ele vai se somar. E isso é um treinamento. Você está sendo treinado para ser um mago. É muito maior do que um curso. Um cursinho, eu monto aí 10 aulas de 30 minutos, 40 minutos, e você pega aí na internet, tá cheio no YouTube, digo para você, ó, procura sobre isso, e rapidamente você resolve um problema. Mas você não vai mudar o contexto de quando você subir no palco, que nem eu faço muitas vezes, qualquer palco. Eu posso subir num palco, e esse palco, ele é uma apresentação, uma palestra. Mas eu posso subir no palco para levar uma informação. Eu posso subir no palco para falar para a minha equipe, os liderados. Mas eu posso subir no palco para falar para autoridades. Eu posso subir no palco e falar para a TV. Eu posso subir no palco e falar na rádio. Não importa qual o palco que eu vou subir, quando eu penso como um orador e eu tenho bem fortalecido as 7 camadas da minha identidade, pode ser o palco que for, eu nunca vou falar de forma improvisada. Porque é uma situação, muitas vezes, de improviso. Mas eu sei quem eu sou e eu sei como que eu vou me colocar, e eu sei como que eu vou ver o ambiente, e em fração de segundos eu tenho domínio do palco. E quando eu tenho domínio do palco, eu tenho domínio do ambiente, eu tenho domínio do ouvinte, eu tenho domínio da palavra, eu tenho domínio da voz, eu tenho domínio do corpo, eu tenho domínio da respiração, eu tenho domínio da minha mente, eu tenho domínio das histórias, eu tenho domínio do aqui e agora. Eu estou plenamente lá. E é assim que muda tudo daí, tudo pode acontecer. Qual que é a primeira camada, Giovanni? A primeira camada das 7 camadas da identidade do mago da oratória, do mago varinha preta. Ó, ei, nesse momento você é um Daniel San, tá bom? Ó, vamos aprender a pintar a parede, a pintar a cerca. Então se coloca, a primeira coisa que o senhor Miyagi ensinou a Daniel San, ei, você é um aprendiz. Quando você se coloca na posição de aprendiz, a primeira coisa que você precisa, então, para começar a pensar como um mago. Ah, Giovanni, mas eu já sou experiente, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu sou também muitas vezes. Eu estou com a varinha de mago, mas muitas vezes eu pego a varinha preta para estudar Aristóteles, para estudar Demóstenes, para estudar Cícero, para estudar Obama, para estudar Martin Luther King, para estudar todos os grandes oradores da
atualidade, ou todos os oradores de todos os tempos, para estudar a oratória de Jesus, eu pego a varinha branca. E daí, quando eu pego a varinha branca de aprendiz, eu fico mais forte com a varinha preta. Então, a primeira coisa, aprender a pensar que cada momento ele é importante. E a primeira camada da identidade do mago é o projeto. O projeto. O que é o projeto? Quem é você? Esse é o primeiro pilar, a primeira camadinha. Quem é você? Como você se aceita? O projeto. E a primeira coisa que eu vou dizer para você que é importante é você saber que você é um projeto de Deus na Terra. Você é um ser espiritual que veio para uma experiência terrestre. E então aproveita e aprende. Aprende todo dia. Aprende oratória. E aprende todo dia. Um livro, mais um livro, mais um livro, mais um livro, mais um. A minha mesa está cheia de livros. Por quê, Giovanni? Aprender. Vim para a Terra para aprender. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrestre, eu vim aqui para aprender. Estou aprendendo nesse livro aqui A Coragem de Não Agradar. É incrível esse livro. Dale Carnegie, o cara que revolucionou o mundo dos oradores. E tantos outros. A Coragem de Não Agradar. Mais de 3 milhões de livros vendidos. A história de Adler, o cara que ensina sobre psicologia de um jeito diferente. Estou aprendendo. Então, aprender, a primeira coisa é o projeto. Quem é você? Você nasceu. Então, no dia que você nasceu, a primeira data importante da sua vida. A segunda data importante na sua vida, quem sabe é o dia de hoje. O dia que você descobrir por que você nasceu. São as duas datas mais importantes da sua história. O dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que você nasceu. E Giovanni, por que eu nasci? Você nasceu para resolver o problema de alguém aqui na Terra. Você nasceu para ser a solução de um problema de alguém aqui na Terra. Tem alguma coisa que você sabe fazer melhor do que qualquer outra pessoa. E você nasceu para que a sua vida estivesse à disposição de outras vidas. E muitas vezes você querendo resolver o seu problema. O projeto, a base. Quando você descobrir isso, muita coisa vai mudar. Quem é você? E por que você veio para essa terra? Muita gente fica procurando um propósito espiritual para a sua vida. Não! Você é um projeto espiritual para ter uma experiência terrestre. Então você veio aqui para, aqui agora, para fazer as coisas, para se levantar, para produzir. Sabe o que é um pobre? Um pobre é uma pessoa que não produz nada. Então, o seu projeto. Você é um projeto de Deus aqui na Terra. Essa é a primeira coisa. É a primeira camada. Você saber que você nasceu para ser a diferença de alguém. E você nasceu no 6º dia. Tudo foi criado antes. Os animais foram criados no 5º dia. Então nós não somos um animal racional. Não! Nós somos um ser humano, criados à imagem e semelhança de Deus, generais desse reino. Nascemos para governar. Esse é o primeiro ensinamento que eu dou para todo aprendiz que quer se tornar um mago do oratório. Você precisa descobrir sobre a sua identidade. E a primeira coisa, que você é um projeto de Deus na Terra.
E a segunda coisa, Giovanni, a segunda camada, a autoimagem. Qual a imagem que você tem de você? Eu tenho uma imagem muito fortalecida sobre mim. Como você se vê? Como você se vê? O que disseram que você é? O que disseram que você é? O que seu irmão mais velho chamava você? O que seu pai dizia sobre você? O que a sua mãe dizia sobre você? O que os seus amigos disseram sobre você? O que alguém disse sobre você que impactou a sua vida? A autoimagem. A minha autoimagem foi fortalecida aos 12 anos de idade, quando logo depois do funeral do meu pai, uma italiana que eu lembro até hoje sentada numa cadeirona, grandona, ela era uma italianona, ela chegou e disse assim, vem cá menino, como é teu nome? Eu disse, Giovanni. Ela disse assim, Giovanni, agora você é o homem da casa. Plim, plim. Ela me colocou um fardo aos 12 anos e ela disse que eu era o homem da casa. Eu tinha 2 irmãs menores, então se eu tinha 12 anos, uma irmã de 10 e outra de 4. E a minha mãe. E agora eu sou o homem da casa. Meu pai já não existe mais. E eu nunca mais parei de trabalhar. Naquela vez eu comecei a vender tomate, vender frutas e nunca mais parei de ser o homem da casa. Que palavra forte, que palavra abençoada na minha vida. Mas eu conheço a história do menino que não aprendia nada na escola. Ele não aprendia nada. Tudo que a professora ensinava para ele, ele não aprendia, ele esquecia. E a professora, por mais que se esforçasse em querer ajudar esse menino, ele não aprendia, ele não aprendia. Então como que eu vou ensinar oratória para uma pessoa que não sabe as 7 camadas da identidade? Muitas vezes ela não vai aprender. Por quê? Porque eu preciso aprender. Eu preciso aprender a entender primeiro quem eu sou. E aí a professora, depois de tentar ajudar esse menino muitas vezes, que não conseguia aprender, a professora foi até a casa da mãe para tentar entender. Eu tento ajudar seu filho não aprende. O que acontece com ele? E essa professora era o seu Miyagi, do Karate Kid. Era uma professora sábia. Era uma professora que tinha discernimento. E ela foi até a casa do menino e quis saber como que era a vida dele. E a mãe começou a chorar. Porque quando a professora disse que ele não aprendia, que ela explicava, ele não aprendia. E a mãe então começou a dizer para ele, para a professora, o seguinte, assim, ó, secando as lágrimas. Meu esposo é um homem muito bom. Ele cuida de nós. Ele é trabalhador, mas só que ele é muito ignorante. Ele nunca estudou. E ele querendo ajudar meu filho em algumas tarefas, ele não tem paciência, o meu esposo. Daí meu esposo não tem paciência. E ele várias vezes, ele, quando ensinava meu filho não aprendia, ele dizia assim, você é um cabeça de abóbora! Você é um cabeça de abóbora! Você é um cabeça de abóbora, você não aprende! Eu acho, professora, que tem alguma coisa a ver quando a senhora disse que o meu filho parece que tem a cabeça vazia, que tudo que ele aprende, ele esquece. Eu lembrei quando meu marido chamava meu filho de cabeça de abóbora. Será que tem alguma coisa a ver, professora? A professora também correu lágrimas dos olhos. Aquele menino querido, educado, simples, aquele menino especial, ele tinha uma autoimagem que ele era uma cabeça de abóbora. Plim, plim. Ah, quantas experiências eu tenho como professor, como treinador, como consultor, de encontrar crianças especiais, crianças amadas, cabeça de abóbora.
que alguém criou nele uma autoimagem feia, que criou uma autoimagem doente, e ele aceitou aquilo e ele virou uma criança cabeça de abóbora. Aí a professora volta para a escola e um dia, atenciosa, carinhosa, chama o menino cabeça de abóbora num cantinho e chama e começa a conversar com ele. Começa a dizer assim: João, seu pai ama muito você. Seu pai sempre tentou ajudar você. E o menino com os olhinhos arregalados para a professora. Seu pai sempre tentou, mas só que seu pai é uma pessoa muito simples. E o seu pai não entende como funcionam as coisas. E eu quero que você perdoe seu pai. Eu quero que você não deixe de amar seu pai pela forma como seu pai falava para você. Mas eu quero que as palavras do seu pai, nesse momento, sejam desligadas de você. Você não é uma cabeça de abóbora, João. Você é uma criança especial. E eu vim aqui e ela pegou e trouxe um cérebro. E mostrou para ele como que era um cérebro. E começou a dizer para ele a capacidade do cérebro. Começou a mostrar o cérebro de grandes homens da humanidade. Começou a mostrar como que o cérebro funciona, como que o cérebro tem atividade. Diz assim, a sua cabeça. E dela pegou uma abóbora. Olha a sabedoria da professora. Mostrou uma abóbora cheia de semente. E daí diz assim, ó, isso, João, é uma abóbora. Mas isso é o cérebro. Aqui dentro da sua cabeça tem um cérebro, João. E esse cérebro, quando Deus criou ele, ele deu para você o entendimento, a sabedoria. Ele deu para você a capacidade de você criar, de você aprender, de você descobrir, de você reter as informações. E os olhinhos dele foram brilhando, conforme os olhinhos dele foram brilhando, brilhando. Ela foi trabalhando aquilo. Ela disse assim, agora dá um abraço em mim, João. E a partir de hoje, o seu cérebro é que está na sua cabeça. E você vai aprender tudo, João. Você é um aluno especial, você é uma criança especial, você é uma criança amada. Eu amo você, sua mãe ama você, o seu pai ama você. O mundo precisa de você, João. E naquele dia, as notinhas do João começaram a aparecer. Começou a aparecer, começou a crescer. A autoimagem é a segunda camada. Quem é você, João? Quem é você, Daniel San, lá no Karate Kid? Quem é você, Jocely? Quem é você, Anderson? Quem é você, Marcelo? Quem é você, Dai? Quem é você? É a segunda camada, a autoimagem. Terceira camada das 7 camadas da identidade, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Você decide o que você quer. O autoconhecimento. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Autoconhecimento. Eu quero aprender. Tem mais de 700 livros. E não sendo suficiente, aí fui lá, ainda comprei um Kindle para colocar mais livros da Amazon aqui. Por que, Giovanni? Porque eu quero aprender. Porque eu vim para a Terra para aprender. Eu vim para a Terra para ter uma experiência terrestre. Eu vim para a Terra para aprender. Estou com você nessa? Você está comigo nessa? Vem pular para dentro de si. Pula para dentro de si. Descobre quem é você. Descobre a sua essência. Descobre a sua paixão. Descobre aquilo que você ama fazer. Descobre seus talentos. E se não tiver nada, inventa. Inventa alguma coisa. Pelo amor de Deus, inventa alguma coisa. Porque eu passo na rua e vejo o cara varrendo rua. E o cara faz com muito capricho. Eu vejo os meninos que recolhem lixo aqui. Eles são muito bons. Eles correm.
Eles correm. E o corpo deles, eles são um corpo físico totalmente saudável. Mas o cara que planta flores, o cara que faz móveis, a história que eu contei da mulher lavando louça sábado, tem gente que é feliz lavando louça. E tem gente que tem máquina de lavar a louça, tem máquina de lavar roupa, tem sapato que não falta, tem o armário cheio de roupa, tem os braços, tem os olhos, tem as pernas, tem tudo! E tá deitada na cama em depressão. Nós temos que ajudar essas pessoas a sair de lá. Ela tem tudo e não tem nada. Ela tem até dinheiro e não tem nada. Autoconhecimento. Quem é você? Entra para dentro, pula para dentro de você e descobre. E isso eu não posso fazer por você. A terceira camada é você que precisa descobrir. Quando você descobrir, plim, plim, tudo pode acontecer. Quarta camada. QI. Coeficiente de inteligência. A razão é a tomada de decisão. A capacidade de você pensar. A capacidade de você raciocinar. De você saber que você não é uma cabeça de abóbora e que tem um cérebro. E que as decisões que você toma fazem muita diferença. É hora de você agir. Quando o seu cérebro não quer agir, você diz assim, ó, 1, 2, 3, levanta e vai. Se você tem que ir para academia e você fica, ei, 1, 2, 3, bota a blusa, bota a calça, bota a bermuda, bota a calça, roupa, tênis, qualquer coisa, e vai. QI. Capacidade de pensar, capacidade de tomar decisão. A quinta camada, que as suas emoções, a sua alma, quem governa a sua alma, a sua mente, as suas vontades, as suas emoções, os seus desejos, que a sexta camada, a sua espiritualidade, é o que é S de espíritos, o seu propósito, o que você veio fazer aqui na Terra. Seu propósito está ligado diretamente aos bloqueios que você sofreu, às agressões que você sofreu, que você precisa romper. Quem sabe a sua espiritualidade é o deserto que você precisa ir para descobrir por quê. Por quê? Que é o segundo momento mais importante da sua vida. Por que eu estou aqui? Por que vim para este mundo? E o sétimo, a sétima camada, é a plenitude. Quando você descobre, primeiro, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta camada, plim, plim, tudo pode acontecer. Aí eu posso começar a ensinar para você as ferramentas, os segredos. Aí tudo pode acontecer. Aí muda tudo. Porque quando você subir no palco, quando você tiver a palavra, as pessoas até vão dizer para você que você tem o dom. E aí pode ser que até você receba o dom. Como assim, Giovanni? O dom a gente recebe. Como que você pode dizer isso? Porque eu recebi, já perdi e já recebi de novo.
Isso eu conto lá dentro do treinamento. Lá dentro do meu treinamento eu conto para você no dia da experiência do dom. Como funciona. Mas o dom existe. Plim, plim. E é muito parecido com o cara que toca aqui no lado da minha casa, que aprendeu a tocar violino, e o outro que aprendeu a tocar gaita ali. A gaita começa com o fom, 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 e o violino começa a arranhar o violino. O dom, você entra na água e começa a nadar. Na oratória, você pega a varinha e começa a falar. Valeu? Acabou o nosso tempo. Deixa eu dar 2 dicas para você, já que agora você já sabe. As 7 camadas da identidade. Vou dar 2 exercícios para você começar agora, então, a exercitar a oratória hoje. E eu espero você quinta-feira, às 7 horas da manhã, para mais uma aula. Para mais uma ferramenta. Ó, eu vou dar 2 jogos para você. 2 jogos para você aprender aí a usar as ferramentas agora que você aprendeu 7 camadas do mago do oratório. Charlie Chaplin, ele tinha um jogo que toda noite ele brincava. Olha que legal. Ele escrevia bilhetes, pequenos bilhetes, ele cortava pedacinhos de papel branco, e ele escrevia bilhetes com as palavras de temas diversos. E ele pegava aleatoriamente e tinha que falar sobre esse assunto durante 1 minuto. Então, por exemplo, ele colocava lá no bilhetinho: universo, estrela, trabalho, computador, bicicleta. Ele escrevia vários bilhetinhos, colocava dentro de um potinho e ele pegava aleatoriamente um papelzinho e ele tinha 1 minuto para falar sobre aquele assunto, tirando da cabeça. E ele falava. Isso é para articular pensamento sob pressão. A experiência torna você mais seguro e confiante. Então ele fazia isso toda noite. Depois ele pegava, sem saber, ele convidava algumas pessoas que ele dava os papeizinhos brancos e pedia para a pessoa escrever ali um tema. Escreve para mim aqui um tema. E ele pegava de várias pessoas na rua, ou amigos, e as pessoas escreviam, e ele não sabia o que estava dentro dos bilhetinhos. Ele colocava esses bilhetinhos no pote, e aí ele chegava à noite em casa e ele pegava os papelzinhos e começava a falar sobre aquilo. Ele tem que falar. Ele não pode ficar, não sei sobre isso. Tem que falar o que o seu cérebro traz sobre aquilo. E se você percebe depois que esse assunto você não domina bem, ele pegava e ia pesquisar sobre isso. Olha aí, ó, então a dica de hoje, pegue aí 10 papéis branco e coloque assim para pessoas que você conhece. Ó, escreve aqui para mim nesse papelzinho um tema. Uma palavra, um tema que você vier na sua cabeça. E dobra esse papelzinho e me dá. E aí você coloca isso, depois você vai treinar. Esse era um exercício. Outro exercício que ele treinava também, que é a dica que eu vou deixar para você hoje no fechamento da nossa aula. Ele pegava e sentava com uma amiga e eles treinavam o seguinte, ó. Ele começava a contar uma história, uma história aleatória, criada na mente. Ele começava a contar e parava. E a amiga tinha que continuar. E ele tinha que ficar prestando atenção no que ela está falando. E ela continuava a história, inventando também. Aí daqui um pouquinho ela parava aquela história e ele tinha que continuar. Olha que legal isso, para exercitar a fala de improviso e para exercitar o cérebro a meditar, mas também uma habilidade para você aprender a contar a história. Plim, plim. 2 dicas de Charlie Chaplin, do mago da oratória. Valeu? Acabou o nosso tempo, acabou o nosso despertar. 7 camadas da identidade do mago. Aprender a pensar como um orador. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E a minha vida está a serviço da sua vida. Esse é meu propósito.
trazer boas novas e enviar até os confins da terra, transformando vidas pelo poder da oratória. Valeu! Espero você quinta-feira, às 7 horas da manhã.